Causos mal-assombrados. O caos dos campos de concentração no Ceará. Sim, você ouviu direito. Campos de concentração. Mas as semelhanças com a versão nazista vão muito mais além do que ter o mesmo nome. À noite ele só escutava aquele gemido, uma gemedeira, e gritando, pedindo socorro, que ele abria a portinha da barraca e olhava, só via aquela tochinha acesa. Aí eles iam para lá, quando chegaram as moças morrendo, as crianças morrendo. Aí botavam dentro de uma rede, levavam para enterrar. No episódio 6 da nossa série Causos Mal-Assombrados, tivemos uma história assustadora que foi baseada em fatos reais. À noite no sertão faz frio, e além do frio, aquele espírito maligno nos assombrava. Na verdade, uma terrível história que poucas pessoas conhecem. Mais um triste capítulo da história do Brasil. Se você ainda não viu o nosso vídeo, O Caos da Entidade, é bom assistir primeiro e depois voltar aqui para poder entender. No caos, nos anos 30 no Ceará, a família de Raimundo é atormentada por uma diabólica entidade. E no final, a gente descobre que essa entidade é na verdade a fome. Uma entidade real que assolou e ainda assola muitos lugares do Nordeste. Em 1932, o Ceará voltava a ser palco de uma das piores secas que o estado passou. Qual foi a pior seca que a senhora já viveu? 32. Foi a pior? A pior Maria foi de morte. Só de morte, de fome, de doença. Era doença, morte, choro, miséria, fome mesmo. A lembrança de Dona Alzira remete ao ano de 1932. O local a que ela se refere é o campo de concentração de Senador Pompeu, que abrigou cerca de 20 mil flagelados que fugiam de uma das mais severas secas do Ceará. Decidiram ir embora para Fortaleza naquela mesma hora. E pela manhã chegaram à cidade de Senador Pompeu. E lá encontraram um monte de gente possuída pela mesma entidade. Em 1877, o Ceará vivia uma terrível seca. Como resultado, 100 mil sertanejos fugiram para Fortaleza. Sem comida nem trabalho, muitos migravam para a capital. Mais de 40 anos depois, quando o estado voltou a sofrer com a seca de 1915, a seca, que é bastante conhecida pela obra-prima de Raquel de Queiroz, o 15, o estado resolveu criar os campos de concentração. Sim, você ouviu direito. Campos de concentração. Mas as semelhanças com a versão nazista vão muito mais além do que ter o mesmo nome. Já em 1915, começa o campo de concentração do Alagadiço, o primeiro campo de concentração, para em 1932 ter mais 6 campos de concentração localizados de forma estratégica no interior. Nessa época, a capital era palco da elite, que se gabava da era moderna que Fortaleza vivia. É claro que esse povo não gostou nada da presença daqueles pobres sertanejos fugidos do sertão. O sertanejo, quando migrava para a capital, ele enfeiava a cidade, né? Tirava o belo, tirava a beleza da cidade. Então as elites também reclamavam nos jornais, reclamavam que esse migrante estava, né, trazendo suas moléstias, suas doenças, então era importante isolá-lo. O governo, como fazia parte de uma elite de Fortaleza, que era uma elite que naquele momento estava afrancesada, era o momento da Belle Époque, ela não queria a presença desses pobres, desses flagelados. Havia em Fortaleza também a memória do Dia dos Mil Mortos, né, quando os flagelados de uma outra seca estiveram aqui e fizeram esse cenário terrível para a elite. Então era a ideia de não repetir, por isso concentrá-los, confiná-los, isolá-los no interior do estado. A ideia era muito clara, era concentrar, era disciplinar essas pessoas, era colocar essas pessoas ali para que elas não perturbassem uma ordem social. Lá havia uma rígida disciplina, não poderiam sair, né? Tinham muitas vezes os cabelos raspados, separavam mulheres e homens, então era um modo de controle. O governo queria vender a imagem de bondoso que estava ajudando os sertanejos. Mas como você já percebeu, eles não queriam ver era o povo na capital. O objetivo
era impedir que o povo chegasse à fortaleza. Em 32, cerca de 20 mil pessoas foram concentradas neste local para não irem para a fortaleza. Embora tenham sido atraídas para cá com promessa de que viriam trabalhar na construção da barragem do Patu, que na época foi projetada para ter 200 milhões de metros cúbicos d'água. Quando essa seca castigou o estado, uma legião de sertanejos marchou rumo à capital cearense em busca de comida e trabalho. Numa tentativa de conter a migração, o governo da época criou campos de concentrações no interior do estado para abrigar os flagelados. A expressão campo de concentração está no 15 de Raquel de Queiroz. Diferentemente dos campos de concentrações da Segunda Grande Guerra, não houve câmara de gás, mas o pessoal morreu de fome e de doença. Só tinha um médico atendendo esses 20 mil retirantes. Centenas de sertanejos foram assolados pela seca de 1932. Perderam gado, plantações, terras, fazendas e parentes. A fome era devastadora. O povo da época relatava terríveis histórias, algumas bem macabras, como de pessoas que enlouqueciam e passavam a comer barro, e até mesmo casos de canibalismo. Uma criatura seca horrível comia o compadre Agostinho. Ao olhar novamente pela janela, Raimundo teve certeza que seu compadre já não estava entre os vivos. Raimundo invadiu a casa que estava com a porta aberta e, ao engatilhar a arma, aquele ser parou de comer e olhou para Raimundo. Você não tinha nada de gente no olhar. Ao longo da via férrea do sul do Ceará, que começa em Fortaleza e acaba no Crato, cerca de 500 e poucos quilômetros, foram construídos 6 campos de concentrações. O Alagadiço, que foi ressuscitado em 32, que está no 15 de Raquel de Queiroz e que é o da Jacarecanga, no livro A Fome de Rodolfo Teófilo. O do Otávio Bonfim, antigo matador e hoje estação Otávio Bonfim. O campo de concentração de Quixeramobim, o de Senador Pompeu, o de Cariús e o de Crato. 2 em Fortaleza e 4 nesses mais de 500 quilômetros de linha férrea. O povo saía de suas terras rumo à fortaleza, mas a maioria, que não morria pelo caminho, chegava aos currais humanos. E quando chegavam, pensavam que finalmente tinham achado a salvação. Aí é que percebiam que o pesadelo só estava começando. A fome que era grande. E sabe o que é que a comissão dava os pobres? Era aquele feijão preto, bicruado, cozinhado, estava no fogo dos pobres. E quando ele comia, já estava morrendo. Mudava até mais comida. Segundo os sobreviventes da época, nessas janelas eles subiam e recebiam a ração. Que era o quê? Que era charque, que é o que? Charque, farinha, rapadura e café. Aliás, nessa época, que houve muita fome, né? E minha mãe falava que era uma comida tão ruim que não tinha quem comesse. Tinha o trem já, né? Mandava com gado, trazer gado e aquilo ali sumia metade. Quando nada, aquelas partes boas de carne, eles vendiam, os encarregados, né? Vendia. E os pobres iam comer o fato, a besteira, as coisas sem futuro, e morrendo de fome. Muitas pessoas, elas morreram, né, e foram enterradas em valas coletivas. Porém, algumas, elas desmaiavam diante da fome, né, e do quadro de saúde crítico que eles se encontravam naquele momento. E muitas delas foram colocadas naquelas valas e como essas covas elas passavam mais de 24 horas para serem, né, cobertas de terra novamente, essas pessoas, depois de um determinado período, deram sinais vitais, foram retiradas, mas outras não. Isso que leva realmente a crer que muitas pessoas podem sim, né, ter sido sepultadas vivas aqui no campo de concentração em Senador Pompeu, no cemitério da Barragem. A fome que fazia eles ver. Mesmo assim, alguns já chegavam muito fracos, né? Já não aguentava mais, chegavam a falecer. Às vezes morria de noite, às vezes morria meio-dia, toda hora. Morreu gente conhecida nossa, morreu sem ser viu, porque aqueles não viu, resistia. Mas os já idosos não podiam resistir. Todos secos e carecas, com um olhar profundo. Diziam que o governo ia ajudar, mas a verdade é que ninguém mais teve notícia de Raimundo e sua família. Muitos morriam e ficavam no lugar, à espera de serem enterrados. Ou melhor, jogadas no buraco
junto com tantas outras pessoas. Não dava tempo de cavar nem as covas, era tanta gente morta que cavava nos valados. Tá com 9 anos, viu? Já fazia saber das coisas que estavam para acontecer, que morreu. Ai, já morreu, Manceu fulano, tá, Manceu, 10 já morto. Já Manceu morto. Meu pai dizia isso, eu nunca me esqueci. Jogava o pessoal em cima um do outro assim. Os mortos no campo de concentração eram trazidos aqui, para o cemitério da barragem. Historiadores não conseguem precisar, mas estima-se que mais de 5.000 flagelados tenham sido enterrados nesse espaço. As covas eram coletivas e muitos deles foram enterrados vivos. 20 mil pessoas foram colocadas aqui com a ração miserável, proibidas de saírem. Segundo relatos de sobreviventes, houve uma época que faltou até roupa e os sacos de farinha e de açúcar foram usados como roupa para todo mundo. Essa história caiu no esquecimento do povo, como a gente viu hoje. Mas a fome ainda continua a assolar o nosso sertão. E em várias regiões ainda existem pessoas que são assombradas por essa entidade. E com toda a tecnologia que nós temos, mudou? Será que a seca, nós já aprendemos com o nosso conhecimento a conviver com ela e a seca ser apenas um fenômeno da natureza, tão natural para os animais que vivem aqui, os calangos, os preás, mas para nós é tão dramático. Muitos que hoje vivem na cidade grande acham que essa entidade é só uma lenda do interior. Mas depois de quase 100 anos, essa entidade continua a assombrar e a matar. O drama se repete. Então entra ano, sai ano, monarquia, república, governo, esquerda, direita, centro. Nós não temos sido capazes de ter ainda nem a justiça social mínima para enfrentar um fenômeno tão natural quanto a seca da natureza. E você sabe mais alguma história sobre esse caos? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber e vou ler o seu comentário. Até a próxima e um abração a todos vocês.